Cristo versus doutrinas. Nossa fé cristã é baseada na revelação de Deus. É diferente de todas as demais religiões que são obtidas por meditação, conjecturas e pesquisas. Cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Em outras palavras, ela é sua palavra falada para nós. Também cremos que Deus tornou-se um homem, que é o próprio Jesus de Nazaré. Deus, a Bíblia e Jesus Cristo constituem a base da nossa fé. A posição de Cristo. Comecemos vendo a posição que Cristo ocupa em nossa fé ou, se você preferir, no cristianismo. Todavia, o cristianismo como tal foi alterado e não se encontra da maneira como deveria ser. Por ora, não mencionaremos o que deveria ser o cristianismo. Em vez disso, faremos uma comparação entre o cristianismo e outras religiões, para que possamos ver a característica diferente da nossa fé. Primeiramente, consideremos o confucionismo. Para ser parte do confucionismo, tudo o que se necessita é compreender as doutrinas de Confúcio, viver por seus ensinamentos e estar familiarizado com seus livros. Não importa se a pessoa entende ou não o homem Confúcio. Os princípios, doutrinas e ensinamentos de Confúcio são a essência da religião. A seguir, consideraremos o budismo. Em todo o budismo, a ênfase está nas doutrinas e teorias. Quanto ao homem Sakyamuni, embora sua história e biografia existam, elas são parentéticas. Elas não formam o ponto crucial do budismo. O centro da religião não é o homem Sakyamuni. Se existe ou não tal pessoa, não é importante para o budismo hoje. Tudo o que é necessário são as doutrinas e ensinamentos. Outras religiões, como o taoísmo e o islamismo, estão no mesmo princípio, mas a nossa fé é totalmente diferente. Desde seu começo, o cristianismo é edificado sobre o homem Cristo. Ele não é edificado sobre as doutrinas e ensinamentos de Cristo. O espantoso é que, ao abrir a Bíblia, você não encontrará muitos capítulos de doutrinas. As passagens em que há pura exposição doutrinária são raras e menos afeitas às pessoas. O que mais nos afeta é o próprio homem e que tipo de pessoa ele é. Todos os que leram a Bíblia sabem que os ensinamentos de Jesus de Nazaré não são notadamente volumosos. É sua pessoa que atrai. Unicamente ele é o fundamento da nossa fé. Devido a essa diferença básica, Cristo é diferente dos demais fundadores de religiões. Certa vez ele perguntou aos discípulos: "Quem vocês pensam que eu sou?" Muitas vezes ele pediu a seus discípulos que crescem nele. Ele disse que aquele que crê no Filho tem vida eterna. Outra vez ele disse: "Amem-me mais que a vosso pai, mãe, esposa e filho. Se um homem não amar assim, ele não é digno de ser seu discípulo." Palavras como essas somente foram proferidas por ele. Nenhum outro líder religioso jamais disse algo assim. Confúcio nunca disse para Envel ou para Tsilu: "Crede em mim", nem disse amai-me. Tampouco nenhum dos demais líderes, como Sakyamuni ou Maomé, exigiram que seus discípulos tivessem fé na pessoa deles. Tudo o que é necessário para ser discípulo deles é crer em suas doutrinas. Portanto, a verdadeira fé cristã é baseada numa pessoa. Ela é edificada em Cristo, e não em algumas doutrinas. O ponto crucial da verdadeira fé cristã é: quem é Jesus? Ele é meramente um judeu? É apenas um profeta? Ou Jesus é o Filho do Deus vivo? Toda a questão depende de quem é Jesus de Nazaré. A diferença entre um cristão genuíno e um falso não está no conhecimento das doutrinas de Cristo. Em vez disso, está em conhecer quem é Jesus. Veremos agora um pouquinho de João 5. Aqui também é dito que os judeus examinavam as Escrituras. Mas o Senhor mostrou que as Escrituras também testificam a respeito dele. O que está escrito ali diz respeito a ele. É importante conhecer as Escrituras. Porém, mais importante que isso é o conhecimento de quem é Jesus de Nazaré. A questão não é que tipo de ensinamento ele ensina, mas que tipo de pessoa ele é. Quando chegamos ao capítulo 6, essa questão é levantada de maneira ainda mais clara. Declarou-lhes, pois, Jesus: "Eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede." Ele não pregou nenhuma doutrina. Ele simplesmente disse: "Eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome." Você viu a implicação aqui. Se eu disser que sou o seu pão da vida e que aquele que comer de mim jamais terá fome,
certamente você dirá que esse Sr. Ney é um louco de Xangai. Até mesmo todos os líderes religiosos somente podem dar doutrinas aos outros. Eles não podem dar a si mesmos para os outros. Mas Jesus é diferente. Ele é o pão da vida. Ele também é a água que mata a sede. O problema está no fato de as pessoas não crerem nele. Quando alguém crê nele, tudo estará bem. Portanto, a base da nossa fé cristã é uma questão de quem é Jesus de Nazaré. Não estamos gastando tempo para simplesmente estudar seus ensinamentos. Somente nos é pedido que respondamos a uma pergunta: quem é ele? O que Cristo proclamou persistentemente na terra não foram suas doutrinas, mas ele próprio. A ênfase não está nas doutrinas, mas na pessoa. Quem é Jesus de Nazaré? Você sabe quem é esse Jesus de Nazaré? Vejamos o que diz João em 6 horas e 51 minutos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, suas palavras tornam-se cada vez mais peculiares. É muito estranho dizer que ele é o pão da vida que desceu do céu. E agora ele diz que aquele que comer dele, não apenas não morrerá, como viverá eternamente. Isso é absolutamente extraordinário. Mais intrigantes ainda são as palavras que dizem que o pão que ele dá é a sua carne. Não é de se admirar que os judeus dissessem naquela ocasião que aquele discurso era duro. Quem pode aceitar isso? É verdade. Jamais ouvimos tais palavras. Nunca as ouvimos de Confúcio, de Mâncio, de Lao Tse, de Xuanzé ou de qualquer outro sábio. Nunca ouvimos isso na China nem em qualquer outro país. Nenhum homem jamais falou tais palavras. Quando chegamos ao capítulo 7 de João, vemos o último dia de uma grande festa. Jesus também falou algumas palavras diante daqueles que estavam na festa. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imaginem só, em um de nossos feriados festivos, eu, Vatmanei, levanto-me no meio da multidão e grito: se vocês estão com sede, venham a mim e bebam. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que diriam vocês? Certamente diriam que esse é um maluco de Xangai. Ele fala coisas absurdas. Mas foi exatamente isso que Jesus fez e disse. Não havia, de fato, nenhuma doutrina, mas somente a pessoa, Cristo. Naquele dia, quando Jesus falou essas palavras, surgiu uma discussão entre os judeus. Alguns diziam que esse certamente tinha de ser o Cristo. Outros arrazoavam se Cristo poderia ter vindo da Galileia. Ao tentar responder quem era esse homem, surgiu uma disputa entre os judeus. A discussão estava centrada em uma coisa: quem era Jesus de Nazaré? Um genuíno cristão é alguém que crê que Jesus é o Cristo. Mais adiante, em João 8 horas e 12 minutos, Jesus disse à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Você pode ver que novamente suas palavras não são doutrinárias. A ênfase aqui é a luz, e o eu. Não é a prática de seus ensinamentos que torna alguém cristão, mas é um relacionamento com Cristo que nos qualifica para tal. Apenas crendo nele é que recebemos a luz da vida. Apenas o recebendo é que não andaremos nas trevas. Os versículos 21 e 22 do capítulo 8, dizem: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou vós não podeis ir. O versículo 23 diz: e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. É por causa disso que para onde o Senhor ia eles não podiam ir. O versículo 24 é crucial, especialmente a segunda metade: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A questão é se você crê ou não que ele é. Que significa isso? Isso significa que dentre os bilhões de pessoas na humanidade, você pode tomar uma e dizer: é ele. Este é Deus. Queremos examinar Jesus de Nazaré para ver se, de fato, é ele. Se cremos que é ele,
não morreremos nos nossos pecados. Muitos creem num cristianismo distorcido, mas nós queremos crer conforme o cristianismo realmente deve ser. E a primeira pergunta que devemos fazer é se é Jesus de Nazaré ou não. Mais uma vez os judeus retorquiram perguntando: quem és tu? Jesus respondeu-lhes: esta não é a primeira vez que digo a vocês quem eu sou. Quanto a isto, nunca cedi. Já lhes disse que eu sou. Eu o sou. Repetidamente ele provava aos outros que ele é o Filho de Deus. Se ler todo o Evangelho de João, você descobrirá que todas as passagens referem-se a esse único ponto: Jesus é o Cristo. No capítulo 10, os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. A questão ainda estava pendente nesse ponto. Como Jesus respondeu? Já vô-lo disse, e não credes. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado como homem, não é cristão. Os que não o reconhecem como Filho de Deus, não têm a vida de Cristo em si, não são suas ovelhas. Toda a base da fé cristã está fundamentada nisso. No capítulo 11 de João, Jesus disse novamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Será que um mortal comum pode falar tais palavras? No capítulo 16 de João, o Senhor disse que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? A explicação está no versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim, porque não creem que ele é o Filho de Deus. Isso é um pecado muito grave. Quando o Espírito Santo vier, ele reprovará os homens, e eles perceberão que pecado grave é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Esperamos que todos nós percebamos quem é Jesus de Nazaré. Nossa fé não tem nenhuma doutrina vazia. Ela é baseada no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Receber Jesus Cristo é receber Deus. Extraído do livro Sentido da Vida, Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.